casados pelo regime da comunhão parcial de bens ou vivendo em união estável, sem filhos, porém com sogro e sogra vivos. Como que funciona o inventário no caso de falecimento do seu companheiro ou do seu marido? Vamos entender a situação. O cenário é o seguinte, ó, marido e esposa, eles não têm filhos, O que tem apenas? Sogro e sogra. Aí vamos imaginar, lembrando o regime aqui que eu estou tratando, comunhão universal de bens. Vamos imaginar que esse casal tem apenas um imóvel no valor de 600 mil reais. Como que funciona essa divisão? Vamos entender. 50% desses 600 mil reais é meação, ó, 300 mil. O que isso quer dizer, Fê? Meação é somente da viúva, tá? A outra parte, que é o outro 300 mil, o outro 50%, que é o 300 mil, ó, vamos anotar aqui. Esse aqui é a herança, tá? Essa é a herança, certo? Então, esse aqui é só da viúva, 300 mil, meação, direito de família, não estamos falando direito sucessório. Agora a gente vai falar da herança. Qual é a herança? 50%. Esse 50% será dividido entre quem? O sogro e a sogra terão direito? Sim, o sogro e a sogra terão direito porque são herdeiros necessários e porque o casal não tem filho. Então, desses 300 mil, 100 mil irá para o sogro e 100 mil para a sogra. E o outro 100 mil para a esposa. Então, ao final desse inventário, a casa de 600 mil, que era do casal, a esposa vai ter 300 mais 100, vai ter 400 mil. E os sogros, ou seja, o pai do falecido, terão 200 mil. Ou seja, ficarão donos em condomínio dessa casa que era do casal. Fê, que absurdo, não concordo com isso, um patrimônio adquirido durante o relacionamento e que eu tive que dividir com meu sogro e com a minha sogra. Sim, a primeira regra é porque não tem filho. Então, quando não tem filho, sobe. E outra coisa, gente, bem importante, quando a gente fala de concorrência com ascendente, não importa o regime, tá? Não importa o regime, poderia ser separação de bens, poderia ser comunhão parcial, a esposa sempre vai concorrer. Claro, vai ter que verificar se tem bens particulares, se não tem. Cada regime é uma regra. Eu trouxe o da comunhão universal e considerei essa casa aqui adquirida pelo valor de 600 mil. No resumo, eles vão ficar em condomínio. Por quê? Porque a esposa tem direito a 400 e os sogros 200 mil. Como que a gente poderia fazer para talvez reduzir essa situação? Bom, o marido poderia ter feito um testamento, não consegue tirar o sogro e a sogra efetivamente de toda a parte que ele tem direito, porém consegue reduzir. Nesse testamento, o marido podia ter dito, porque ele tem uma parte disponível, e ele podia ter dito dentro dessa parte disponível, a parte disponível eu quero que vá somente para a minha esposa. A esposa também poderia ter feito a mesma coisa, na parte disponível dela, ter doado só para ele. Então, assim, quando a gente fala de herança sem filhos e com ascendentes vivos, aí a esposa vira herdeira e o sogro também, e e divide nessa proporção. Agora vamos entrar em outro regime, vamos entender, vamos imaginar que o casal, o marido tinha mais de 70 anos. Qual o regime? Separação obrigatória de bens, devido à idade e tudo mais. Poderia ter afastado efeitos do regime? Poderia, depois de fevereiro desse ano, que tem a possibilidade de afastar o regime, só que isso é assunto para outro vídeo. Vamos só entender como funciona quando não tem filhos nesse caso aqui. Porque no primeiro momento a gente pensa, separação obrigatória, a esposa não vai ter direito? Nananina não, porque olha só, vamos contextualizar aqui.
O pai já era falecido, pai do marido e sogro da esposa. O marido faleceu, o pai faleceu em 2000 e o marido faleceu agora em 2024. Então, quando o marido faleceu, quem eram os herdeiros do marido? A esposa e a mãe dele, a sogra aqui, certo? Esses eram as esposas, esses eram os herdeiros, desculpa. Por que a gente sobe para os ascendentes? Porque eles não têm filhos. Ó, marido e esposa sem filhos, casados pelo regime da separação obrigatória, aquele do maior de 70, com a mãe viva aqui, tá? Então, o pai é falecido e só tem o marido. Como que funciona? Aí vamos imaginar que esse marido que faleceu tinha apenas uma casa no valor de 600 mil e estava no nome dele, somente no nome dele. Fernanda, mas por que a esposa vai ter direito? Porque quando a gente concorre com um ascendente, independe o regime de bens, ela sempre será herdeira. Então, vamos aqui analisar. Desses 600 mil aqui, claro, gente, aqui eu não estou entrando naquele mérito, teve esforço comum, não teve esforço comum. Aqui eu vou considerar que não teve comprovação de esforço comum. Por quê? Porque no regime da separação obrigatória, se ficar comprovado que esse patrimônio foi adquirido durante o relacionamento e houve esforço comum, a esposa, no caso aqui, teria direito a 50%. Por que eu não vou considerar isso? Porque essa casa, no exemplo que eu estou citando, ela já era do marido antes do relacionamento, então não tem nem como ter esforço comum, tá? Então vamos entender como que funciona essa situação. Bom, eles tinham uma casa, né, que era do marido, somente no nome do marido, e valia 600 mil. Como que vai funcionar? 50% vai para a esposa e 50% vai para a sogra, mãe do marido. Ou seja, a esposa vai ficar com 300 mil e a sogra 300 mil. Ai, Fernanda, mas aí como é que fica essa situação? Porque a esposa vai ter que vender a casa para a sogra ter a parte dela? Bom, se for o único patrimônio, estiver só no nome dele, a esposa vai ter o chamado direito real de habitação. Mas no inventário, ao final do inventário, lá na matrícula desse imóvel vai ter a casa o nome da esposa e o nome da sogra como proprietárias desse imóvel. Então, qual o requisito? Não tem filhos, só tem o pai 50-50, certo? Compreenderam? Vamos a outro exemplo de regime. Agora, muita atenção. Vou entrar no regime da comunhão parcial de bens, com bens adquiridos antes do relacionamento e durante o relacionamento, e o casal sem filhos. Vamos lá. Primeiro vamos entender a regra. Os bens adquiridos durante o relacionamento de forma onerosa, 50% para cada um. O restante, herança. 50% é meação, vem do regime de bens, tá? Os bens adquiridos anteriores ao casamento, ou por herança ou doação, são chamados bens particulares. Nesses bens, o viúvo vai herdar com os demais herdeiros. Vou explicar. Vamos lá, vem comigo. O cenário é o seguinte: o marido casado com a esposa sem filhos, não tinham filhos, tá? O que tinha? Pai e mãe. O pai do marido era falecido, já falecido antes do marido, ó, faleceu em 2000. O marido, por sua vez, faleceu em 2024. Novamente, qual era a foto do inventário, a foto da situação na data do falecimento? Ok. Em 2024, quem que ele tinha de herdeiro? A esposa e a mãe. Aqui, a mãe dele, a sogra. Então, esses são os herdeiros do marido. Agora, para a gente separar o patrimônio, nós temos que separar no período de aquisição, porque nós estamos falando do regime da comunhão parcial de bens. Então, vamos ao exemplo. Ó, antes do casamento, gravem essa informação, antes do casamento,
o marido tinha uma casa de 400 mil reais. Essa casa, ela é chamada de bem particular. Mas o que isso quer dizer? Quando há um bem particular no regime da comunhão parcial, não há meação. A esposa não tem direito a 50%, porém ela vira herdeira. Quem são os herdeiros? A esposa e a mãe. Então, nesse patrimônio aqui de 400 mil reais, a esposa vai receber 50% do patrimônio de 400 mil. Quanto que é? 200 mil. E a mãe vai receber 50%. Entenderam? Ó, 200 mil desse patrimônio aqui. Agora vamos para o durante o casamento. Ó, durante o casamento, entende-se que foi adquirido de forma onerosa pelo casal. Então, durante o casamento, eles adquiriram um apartamento de 600 mil. Nesse aqui vai ter meação. Então, meação. O que ele quer dizer? 50% é da esposa, tá? Então, aqui, ó, a esposa vem mais aqui com 50% desse aqui. Quanto que é esse aqui? 300 mil. Estão entendendo? Vamos seguir o raciocínio aqui, tá? Então, ela veio com esse aqui. O outro 50% desse bem aqui é herança. Aí, nesse 50% que é herança, vai seguir a mesma regra dos bens particulares. Quem são os herdeiros? Mas, Fernanda, a esposa também vai ganhar nesse patrimônio que ela já teve 50%? Sim, porque a regra é diferente quando a gente olha para cima. Então, nesse 50% aqui, que corresponde a 300 mil, ó, estão entendendo aqui? 150 vem para cá, ó, 150 vem para cá e 150 vem para cá. Por quê? Porque ela é herdeira também. Entenderam essa situação? Então, aqui ela vai ficar com 450 e a esposa do patrimônio todo vai ficar com 650 mil, tá? Essa é uma dúvida bem comum. Muitas vezes advogados se atrapalham aqui. Quando chega nesse 50% do bem que houve ameação, eles entendem, não pode partilhar. Sim, e pode. Por quê? Porque isso aqui é herança. E a herança pega os herdeiros. É diferente quando a gente concorre com o filho. Quando a gente concorre com o ascendente, a regra muda. Então, ela pega os 150 dessa herança aqui e a mãe também, a sogra também, 150. Entenderam essa matemática, como funciona? Gente, isso aqui é um diferencial. O advogado que entende essa dinâmica, que ele tá muito na frente de muito profissional. Até porque, gente, é muito sério no inventário a gente errar uma situação dessa. Porque se a gente coloca patrimônio para cá, a gente pode estar lesando a companheira ou a viúva e tudo mais, né? Então tem que olhar com bastante cautela essa situação do regime da comunhão parcial quando a gente vai fazer a divisão, tá? Essa é a regra da divisão. Separa o que era antes do casamento, separa o que era durante, que foi adquirido, o que era antes entra como herança, o que era durante retira a meação. Lembrando que, muita atenção aqui, hein? Essa meação aqui, ó, da esposa, que é esse valor de 300 mil aqui, ó, não é tributado. Por quê? Porque meação não tem tributação, porque a meação, ela não vem do direito sucessório, ela vem do direito de família, ela vem do regime, tá, gente? Então, isso aqui tem muita atenção nesse valor aqui, porque esse daqui não pode incidir TCMD, tá? Então, era isso. Falamos de alguns regimes, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido. E, como sempre, não esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal.